Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio aqui do quadro Rebobine esse terror. Meu nome é Eduardo Petenassi, sou anfitrião aqui do canal e não se esqueça de deixar o seu like e comentar aqui o que você está achando ou qual o próximo filme que você quer ver aqui no quadro. Eu sou Cat Nick, a mais nova anfitriã também deste canal e não esquece de comentar. E pessoal, trouxemos um filme incrível que venceu a enquete lá no meu Instagram que eu soltei alguns dias aí. O meu Instagram é @eduardopetenassi. Meu Instagram é cat_nick. E bem-vindos a mais um episódio do quadro Rebobine esse terror. Mas antes, Solta a vinheta. Rebobine esse terror. What's your favorite scary movie? I don't know. You have to have a favorite. What comes to mind? Halloween, Texas Chainsaw Dawn of the Dead, The Hills Have Eyes, Amityville Horror, Last House on the Left, Friday the 13th, A Nightmare on Elm Street, My Bloody Valentine, A Stranger's Home. O filme que vamos falar hoje é um clássico dos anos 2000, como eu falei anteriormente. É um filme cult que marcou uma geração inteira de jovens que morria de medo de... Bom, vamos colocar de uma época específica do ano? Primavera? A cada 23 anos? Durante 23 dias? É ele mesmo, o nosso querido Olhos Famintos, nosso desquerido, né? Porque eu não quero tombar com um bicho desse nem fudendo. Desquerido, viu? É o Jeepers Creepers, mais conhecido como Olhos Famintos aqui no Brasil. E hoje no Rebobine vamos trazer toda a essência do filme e vamos começar rebobinando então Olhos Famintos 2. Bom, logo ali no começo do filme, a gente já é apresentado a uma família entre um pai e 2 irmãos que moram e trabalham em uma fazenda, onde ali no momento a gente tem um garotinho chamado Billy arrumando os espantalhos da plantação de milho. E aí que ele nota um ser estranho, mas antes de ele notar esse ser, rola um conflito ali entre os irmãos e o pai que tava bravo porque alguém tava brincando com o bate-estaca, onde acaba dando uma bronca nos irmãos e, como sempre de lei, os irmãos começou a se estranhar entre eles, um jogar a culpa no outro, até que Billy, que tá colocando os espantalhos ali dentro do milharal, começa a estranhar um espantalho que tá do lado dele. Bom, e nisso que ele começa a reparar em um espantalho específico, ele começa a achar bem estranho e começa aquele momento de tensão, aquela trilha sonora, e ele resolve olhar para os lindos pezinhos do espantalho e reparar que a pedicure estava em dia. Enquanto Billy repara na pedicure em dia do nosso querido espantalho, o cachorro começa a latir e o irmão mais velho que tá ali consertando um carro começa a brigar com o cachorro e continuamente brigando com o irmão mais novo, até que Billy é arrastado e o cachorro começa a latir mais ainda, né? E é onde a gente recebe os pedidos de ajuda e socorro. O Billy corre o mais rápido que ele pode, só que não é o suficiente, né, Cat? Bom, e é nesse momento que Billy é agarrado e começa a ser arrastado pelo milharal e começa a gritar o pai e o irmão em pedido de ajuda. E o cachorro entra pra dentro do milharal junto com o pai e com o filho, que é o Jack, tá? Os dois chamam Jack, é o Jack pai e o Jack Jr. Eles correm pra dentro do milharal pra tentar salvar ali o irmão e o filho, né? Em toda essa perseguição, pessoal, o Creeper acaba abrindo as asas e levando o Billy para o céu. O pai, incrédulo com o que acabou de ver, fica sem reação. E um detalhe muito legal que eu gosto, que eu quero falar da estética dessa parte do filme, que nos anos 2000 eles forçavam muito aquela barra de filtro nos filmes.
Exato. E deixa com filtros de finalzinho da tarde, aquele alaranjado, bem puxadinho assim para um alaranjado claro. Eu acho a estética sensacional. E sem contar que o milharal também serviu de inspiração para mim gravar o meu curta-metragem, O Espantalho, O Medo Vai Te Encontrar, que você encontra também aqui no YouTube. Vale super a pena, pessoal. É incrível o trabalho. E nesse climinha de fim da tarde, o pai e o irmão começam a pensar o que aconteceu, até que a gente é apresentado para um grupo de jovens delinquentes. Um grupo escolar voltando dentro de um ônibus de um jogo. Eles acabaram de vencer um campeonato. Lá nos Estados Unidos é muito importante isso para eles, né? E eles estão ali cantando a música do time deles em êxtase e energia. E é onde aos poucos nós vamos sendo apresentados aos personagens principais. Que são eles, Scott, que é o insuportável, a Honda, que é a namorada do Scott, a Mindy, que é a vidente do filme, a Beth, que é a motorista, o Dante, o Wiz. Então, gente, é muita gente pra decorar nome, tá? Então, se a gente esquecer, não se preocupem. Vai estar passando um trechinho aqui dos personagens pra você ver quem são os personagens que estamos falando, tá? Bom, e nesse momento que eles estão ali numa estrada, no meio do nada, a caminho do que o que tudo indica é a volta ao colégio pós-campeonato, de repente o pneu do ônibus fura misteriosamente, onde nos é apresentado ali melhor os professores e a motorista. Ela desce e de repente eles encontram uma shuriken no pneu. E essa shuriken, pessoal, é nada mais e nada menos que uma ferramenta feita com ossos humanos, tá? Até que eles estão conversando ali, a motorista, o técnico e o professor, e pergunta o que é isso? Eu nunca vi isso na minha vida. Eles ficam meio que espantados. E durante o processo de estar ali analisando, um dos professores fala para a motorista ter cuidado para não pegar um tétano. Quando ela vira o shuriken, tem o que no meio? Um dente. Mas eles não sabem se é um dente humano, se é um dente de animal. O que é aquilo que furou o pneu do ônibus? Eles ficam ali à mercê, esperando um resgate. E nesse meio tempo que eles estão lá fora descobrindo o motivo do pneu furado, que dentro do ônibus os estudantes ligam o rádio e conta o acontecimento do primeiro filme, que é a catedral que pega fogo e tem partes humanas, esculturas feitas com ossos. E é onde a gente já consegue entender o que está acontecendo. Principalmente ali com os dois irmãos do primeiro filme, que é o Derry e eu não vou lembrar o nome da moça. Eles fazem parte ali da primeira parte do filme, tá? Então, assim, a gente entende que o que tá passando na rádio é fruto do que aconteceu no primeiro filme. E depois a gente vai entender porque o Creeper está tão raivoso, né? Com fome e com vontade de matar. Bom, e dado ao acontecimento, eles ficam ali parados um tempo, onde os estudantes descem do ônibus e dão ali os adultos responsáveis tentando contato, mas lembrando, eles estão no meio do nada, sem sinal, sem comunicação, ninguém tem sinal no celular. Então ali tá aquela cena bem adolescente dos queridinhos do que jogam bola tomando sol, as adolescentes fumando. Deixa eu falar essa parte que elas estão fumando, porque é engraçado. O técnico do time vê as meninas paradas de costa. Ele olha e pergunta, vocês não estão fumando não? E as meninas tragam, escondem a fumaça dentro da boca e não soltam até o professor virar as costas. Ele fala, vocês não estão consumindo rolinhos de câncer. As meninas falam que não, mas elas não falam nada, só balançam a cabeça. E sai a professora Beth, logo depois que o treinador vira de costa, fumando um cigarrinho. Eu tenho certeza que foi a Beth que deu o cigarrinho para as meninas. Amiga, o que você acha disso? A Beth é aquela... A Beth é uma figura, gente, eu adoro. Ah não, mas pode ter certeza que aquele cigarro foi ela quem deu. Ela que incentivou as meninas a fumar, eu aposto. Não incentive crianças a fumarem. Principalmente adolescentes, tá? Bom, e dado essa icônica cena que o filme ele traz esse teor cômico no começo, que
traz esse plot, né, amigo? Que a gente não espera que ele vai entregar durante o filme, essa agressividade que vem vindo, né? Então, o professor chama todo mundo de volta pro ônibus e eles decidem continuar rodando mesmo com o pneu furado, devagarzinho. E nesse momento, nossa querida Minxie, que é a nossa vidente, lembrando, ela não é médium como a Gisele, isso mesmo. Que é médium no primeiro filme, nos traz mais informações. Aqui a gente tem algo bem raso sobre essas visões. E durante todo esse processo que eles estão ali, antes deles sair com o ônibus, acontece um diálogo entre os meninos também, que eles estão fazendo xixi ali no meio do mato. E acabam que tirando sarro um do outro. Eles estão fazendo xixi, o Dante olha pro Easy e fala: a gente sabe como que você conseguiu essa cicatriz que você tem no rosto. Foi numa briga de bar, né? Aí o Easy olha pro Dante e fala: e daí que foi no bar? Bom, e é onde a gente é apresentado um dos personagens que vai aparecer bastante nesse filme. Até porque o filme não deixa... ele não deixa explícito, mas ele deixa subentendido que a gente tem um personagem gay nesse filme. E tem essa parte do hétero escroto que vai chegar pra fazer bullying com o cara que é mais afeminado, talvez mais retraído, né? Não faz parte do time, que ele é ali do jornal da escola. E eu quando o Easy fala, e daí que foi no bar? E daí que foi no bar gay? Aí fica aquele clima tenso e a gente já corta pra parte que eles estão saindo com o ônibus. Aí, pessoal, quando eles saem com o ônibus, eles já estão, assim, cansados, todo mundo. O pneu estoura pela segunda vez, mas antes do pneu estourar, a Minxie, que é uma das alunas ali da líder de torcida do time, acaba tendo um sonho, tá? Ela tá tendo um sonho que tá passando na estrada ali e duas pessoas estão pedindo para eles voltar. Uma dessas pessoas é o Derry, que é do primeiro filme, e o outro é o Billy, já com a cabeça toda sangrando e pedindo para ela olhar para trás, para ela sair correndo dali. No que ela olha para trás é o Creeper correndo no meio do milharal e acaba jogando um shuriken que fura um outro pneu. Aí não tem como mais eles andar com o ônibus, porque com um pneu eles conseguiram, mas com 2 pneus furados não tinha como andar com aquele ônibus. Então eles ficam à deriva no meio de uma estrada muito longa, que é o condado de não sei o que lá, mas é muito longo. E ali que o pneu fura novamente, que é o momento exato que a Minx acorda do seu sonho, né? Que é uma visão. E aí ali os adultos descem novamente, os responsáveis ali, que é o técnico, o professor, o motorista. E novamente eles acham outra shuriken. Só que dessa vez ela tem um detalhe muito importante que para quem assistiu o primeiro filme vai se recordar. Que na primeira tinha um dente, né? Você tem um umbigo com uma tatuagem bem específica, que é do Derry, do primeiro filme. Que daí é onde a gente já entende que realmente vai acontecer algo. Ou seja, Derry foi de vala. Ele não está mais entre nós. Na linha do tempo do filme, tá, gente? É um dia depois do acontecimento do 1, tá? O Creeper tá no seu último dia de comilança, por isso que ele tá mais bravo. Então vai todo aquele mistério que tá acontecendo. Aí os professores começam a colocar sinalizadores na rua, até que passa um cara de carro com uma placa que diz o seguinte: eu ainda não sou um idiota. Faltam algumas partes, alguma coisa nessa pegada, tá, gente? E pede ajuda para esse cara, o cara fala que vai ajudar eles. E vai mais pra frente, a gente vai ver o mesmo carro em uma situação que vamos contar daqui a pouco para vocês. Mas aí os professores continuam colocando a sinalização ali na rua, até que um deles é puxado para cima pelo Creeper. Bom, só que até esse momento os estudantes não sabem o que está acontecendo, os professores não sabem o que está acontecendo. É uma grande incógnita porque tá todo mundo de costas, de repente o técnico só é puxado e a gente escuta um grito. E é onde começa toda a tensão, que eles vão continuar investigando e aos poucos os 3 adultos vão ser levados para cima. E o pânico se instala porque todos os adolescentes se trancam dentro do ônibus.
E nesse processo que eles se trancam dentro do ônibus, ninguém sabe entender o que está acontecendo. Todos os alunos que viram, acho que foram só o Scott e o professor que viu o Creeper assim mais precisamente, ficam em estado de choque, porque eles não sabem o que é aquilo. Eles não têm noção do que eles viram, porque é fora da realidade. Tipo assim, eles ficam realmente em choque. Aí nisso ele não consegue responder pro professor o que ele viu, e o professor vai pedir para todo mundo entrar dentro do ônibus, e nisso puxa o último professor, porque puxou a Beth, puxou o professor. Agora os alunos estão sozinhos à mercê, e vai para a parte mais tensa do filme, que eles estão desesperados tentando entender o que está acontecendo. Bom, e dado esse momento de caos, onde de repente os estudantes estão ali e não sabem o que aconteceu, o Scott não sabe o que ele viu, só sabe que tinha asas. E é nesse momento que ele vai para trás do ônibus, começa aquele momento de caos e tentar entender o que está acontecendo, mas de repente eles percebem que estão sendo observados ao fundo da janela. E é nada mais nada menos que nosso amigo Creeper começando a selecionar o jantar. E nisso, pessoal, ele começa a escolher um por um de quem vai ser a sua vítima durante todo esse rolê. Ele passa e pisca para um, ele faz assim para outro, e no final da última vítima que ele escolhe, ele simplesmente passa aquela língua grotesca no vidro, dando ênfase que aquele é o cara que ele quer de tudo quanto é jeito. Eu acho que é o prato principal da noite. Inclusive é uma cena bem cômica, né? Sim. Porque a gente não espera que uma criatura daquela pare, dê um joinha, dê um sorriso e lamba o vidro. Sim, e é engraçado que ele vai selecionando ponto a ponto, que eles formam uma fila indiana praticamente. Aí ele fala, você é ok? Você passa pro lado, eu não quero. Você sim, é como se fosse um Tinder pra ele, né, amiga? Vai pra esquerda, vai pra direita. Já viram esse tipo de Tinder? Não recomendo. Não recomendo também. Parece que a criatura sente o cheiro através do medo. E nesse confronto que ele acaba escolhendo suas vítimas, a Mindy acaba desmaiando ali dentro do ônibus e tendo uma visão que a Cat vai falar pra vocês. E aí que é nos apresentado e confirmado que realmente estamos falando do Creeper, da criatura, que é onde dentro do sonho Derry começa a falar com ela e ela tem um curtíssimo diálogo que ela pergunta o porquê, né? A criatura fazer aquilo e corta para Derry sem os seus olhos, sem os seus queridos olhos, e ela acorda já lançando a bomba aqui. São 23, a cada 23 anos, durante 23 dias, toda vez é primavera, ele vem fazer o seu jantar e, pasmem, é o último dia. Aí passamos para a cena do Jake pai e do Jake filho, que estão ali no condado procurando o Creeper, porque querendo ou não, eles estão caçando o Creeper. Mostra uma cena anterior ali durante o conflito dos jovens dentro do ônibus, que eles estão criando armas para derrotar o Creeper. Ou seja, então eles saem do condado à procura desse animal, dessa criatura grotesca, e eles deparam com um carro que os professores pediram ajuda durante o acontecimento ali de estourar o pneu do ônibus. Aí tem até a frase no para-brisa do carro, que é aquela mesma frase que eu falei, não sou um idiota completo, faltam algumas partes. E o carro ele tá aberto como se fosse uma sardinha, né, amiga? A gente até brincou aqui nos bastidores falando sobre essa cena. Aquele lanchinho rápido, né? Abriu, comeu e acabou. Até o capô do carro ele tá aberto, assim, de forma como se fosse aquela latinha de sardinha mesmo, né, amiga? Não, e eu acho muito legal comentar que esse filme, ele traz esses momentos cômicos. Por mais que curtos, são momentos cômicos, né? Que eu acho muito legal dessa estética dos anos 2000. Além desse efeito saturado, trilha sonora, que eu acho super a pena dar uma ênfase nisso, porque são trilhas sonoras clássicas. Típicas dessa década, dos anos 2000, e é muito bem colocado nos filmes. Hoje a gente não tem uma trilha tão rústica assim, vamos dizer, né? É marcante. Hoje em dia você escuta uma trilha sonora daquela época e você já puxa automaticamente
filmes famosíssimos e marcantes. Hoje em dia é tudo meio... Tudo igual, né? É uma sopa. São músicas famosas ali, mas que ao longo do tempo vão morrer. Mas essas trilhas sonoras jamais. Eu adoro demais, eu sou muito musical. Uma coisa que vocês vão ver bastante, gente, é a gente babando o ovo da estética dos anos 2000 pra trás, porque é onde a gente acha que realmente tinha esse amor. É onde a gente mora na nossa estética, né, amiga? Eu sou muito vintage, muito alternativo. Realmente, acho que é uma das melhores épocas pra se inspirar. Exatamente. Então, depois da cena que eles viram um carro ali batido na árvore com o capô aberto, eles escutam no rádio os alunos chamando por socorro. Exatamente, porque os alunos eles estão ali a todo momento tentando fazer o contato, porque lembrando, eles estão no meio do nada, numa estrada deserta, sem ter para onde correr, com uma criatura alada rodeando o ônibus, né? Eles conseguem um contato muito rápido, que é com o Jack pai ali e o Jack Jr., e eles falam que estão a caminho. Só que lembrando, eles estão no condado, lá é tudo muito longe, eles não sabem se eles estão indo para o lado contrário, se estão a 1 hora, meia hora de distância. Então fica essa incógnita que começa a surgir outro conflito dentro do ônibus, que é uma coisa muito... não é legal, né? Vamos falar assim, mas é legal o filme trazer esse ponto, que é o racismo. E é o Scott, que ele é super filho da mãe nesse filme, ele é super racista, ele fala que ele não jogou o tempo suficiente no time. Gente, mesmo ele tendo ganhado, o cara tava decepcionado porque ele ficou 15 minutos em quadra, enquanto os amigos dele, vamos dizer assim, ficaram mais tempo. Ou seja, ele não teve nenhum para fazer diferença no jogo, vamos dizer assim. A pauta principal ali são 2 irmãos que... sofrem, né? Que são acusados desse racismo reverso, né? Que onde já se viu um branco não ter cor pra jogar, né? Nossa. Enfim, dado a todo esse conflito que é gerado ali, começa um momento de tensão, que é onde o Creeper começa a resolver atacar o terror e realmente aparecer e assustar os jovens ali. E o Creeper, do nada, começa a aloprar o ônibus e eles acabam encontrando um arpão que fala, a gente precisa atacar ele de alguma forma. O que a gente tem para atacar ele? Eles encontram um arpão embaixo do banco do ônibus e também um sinalizador. Isso é muito crucial para o filme nessa parte que vamos falar agora, porque o Creeper simplesmente pega a mão dele, atravessa um metal ali, que é o teto do ônibus, e cata a cabeça de um nerd que está ali à frente do ônibus, só escutando a treta. Bom, e nesse momento de tensão, que tem simplesmente um jovem pendurado, sendo segurado por uma mão, por algum motivo, alguém se puder me responder porque um time de basquete teria lanças e estacas dentro do ônibus escolar, eu agradeceria. E nesse momento de tensão que a gente tem o nosso querido nerd ali pendurado, sendo segurado por uma mão atravessada no teto de um ônibus, a nossa querida líder de torcida resolve tomar uma atitude, que é pegar uma estaca. E se alguém puder me responder, por favor, porque um time de basquete tem estacas e lanças dentro de um ônibus, eu ficaria muito feliz em saber. E ela resolve ali tomar atitude mais do que a maioria dos marmanjos que tem dentro do ônibus, e que é enfincar a estaca no teto do ônibus, e ela acaba acertando a cabeça do nosso Creeper, arrancando metade da cabeça dele. Eu também quero saber por que eles têm estacas e arpões dentro do ônibus. Gente, não faz sentido nenhum, mas eles têm. Não sei se eles iam pular aquele esporte de pular vareta. Enfim, a Honda acaba acertando a cabeça do Creeper, arrancando metade, e o Creeper fica putaço. Ele pula numa altura bem alta assim, mostra ele indo pro céu, e depois ele cai com tudo, quebrando todas as janelas do ônibus. E os jovens falam, agora é o momento da gente correr. O que a gente faz?
E eles vão tentar sair do ônibus, mas não conseguem porque a porta está trancada. E até que a asa do Creeper cai e reparte jovens de um lado e jovens do outro. Bom, e é nesse momento que a nossa tensão aumenta, né? Porque eles pensam, bom, ele morreu, é o nosso momento de ir embora, mas eles descobrem que eles estão em uma armadilha. Não eram para eles não conseguirem fugir do ônibus, eram para eles ficarem presos ali mesmo. E eles estão ali achando que o Creeper morreu, que eles vão se dar bem. Eles começam a brincar com a asa do Creeper que está dividindo o ônibus, tanto que eles falam, nossa, parece uma cortina de banheiro. Só que lembrando, nosso querido amigo perdeu um pedaço da cabeça. E é onde ali naquele momento que tem um jovem brincando com a asa dele, que ele é simplesmente agarrado pela asa e puxado para cima, que eu acho que vale muito a pena exaltar nessa parte da maquiagem e de toda a técnica que a gente tinha anos atrás, antes do CGI substituir tudo, que é toda essa... Como que eu posso dizer? Todos esses efeitos práticos construídos dentro do filme. Até que o corpo do Dante, que é o Dante que é atacado, ele começa a dançar um break antes de morrer. É muito louco, porque ele começa a dar soco no ar assim, sem a cabeça já. E realmente, gente, a parte de maquiagem, de próteses, é surreal de bom. A maquiagem do Creeper... Nessa época, porque nesses dois filmes marcou muito, porque nos outros foram bem diferentes do que foram nos clássicos, é surreal de bom. Eu tenho medo até hoje daquela fotografia daquele monstro dando risada e lambendo a janela de um ônibus. Pelo amor de Deus, gente, acho que todos esses efeitos práticos que os filmes dessa época trazem, porque a gente realmente tinha esforço, eles não tinham acesso à tecnologia, eles traziam o trabalho, tanto que nesse momento... Era muito limitado e muito caro, né, amiga? Exatamente, e tanto que nesse momento que traz uma das... que pra mim, como fã de maquiagem artística e efeitos práticos, traz uma das cenas mais icônicas, que é... E quando ele puxa o Dante ali pra cima... que é onde a gente descobre como o Creeper se regenera, que gera dúvida maior ali, se ele é um demônio, se ele é um alienígena, como ele se regenera, o que, né? E ele perdeu um pedaço da cabeça, ele precisa de uma cabeça nova, é onde ele mostra, ele decapita o jovem, e ele mostra que ele simplesmente engole e troca de cabeça. E o mais especial de tudo, eles fazem uma transição leve. Eles fazem uma transição que não precisa de esforço, trocando de rosto do rosto do adolescente pro rosto do Creeper. E naquela época, gente, era uma tecnologia absurda. Começo dos anos 2000, exatamente. O CGI tava começando, acho que já tinha um pouco, mas não era muito famoso porque era muito caro para fazer. Então, na parte de efeitos práticos, maquiagem, eles entregaram tudo. Aí ele arranca a cabeça do Dante, joga a cabeça dele na frente do ônibus, até que eles perguntam o que está acontecendo na cabeça dele. E quando ele vê, ele já some para cima. E nisso, lembrando que eles já tinham comunicado ali com o Jake pai e com o Jake filho, que não era para ninguém sair do ônibus. E é nessa hora que eles decidem sair do ônibus. Mas é nessa hora que também acontece toda a intriga e pauta racial, que é onde o nosso querido Scott, o nosso jovem branco americano que sofre racismo reverso, ele fala que os escolhidos devem sair do ônibus para a criatura ir atrás deles e os que não foram escolhidos conseguirem fugir. Só que um detalhe muito engraçado é que é sutil, mas ao decorrer do filme a gente volta e percebe, ele foi um dos primeiros escolhidos, tanto que ele nos proporciona a morte mais satisfatória do filme. Sim, é um momento de mais tensão, que tem uma fotografia, gente, perfeita, porque eles estão no meio do nada, é no meio de um brejo,
E o Creeper acaba sumindo, assim, dentre um céu muito estrelado. Eles falam, a gente precisa sair daqui, vamos sair. E acabam saindo. E o Creeper só aparece, assim, com a silhueta entre a lua e aquele céu estrelado. E aquele cenário de fazenda, de pasto enorme, assim. É uma cena surreal de bonita. Eu sou apaixonada por essa cena, me traz uma nostalgia gigantesca. E o Creeper só vai atrás dos jovens, enquanto os jovens estão correndo todos para a mesma direção. Até que ele joga o shuriken, acaba matando vários coadjuvantes e figurantes também, porque tinha uns 27 jovens dentro do ônibus. Aí ele vai matando vários, e chega na parte de matar o nosso desquerido Scott, que eu acho incrível, sensacional. E é onde novamente o filme traz essa profundidade que deixa subentendido ali, que são as armas do Creeper, que elas são esculpidas detalhadamente. Tem ali o que dá a entender pessoas, demônios. Então são armas muito bem trabalhadas, mas novamente são feitas com partes humanas. Embora seja uma arte incrível, não sei se seria lindo de ver pessoalmente. Eu acho que é uma estética muito ancestral. Da onde que o Creeper veio? É uma coisa muito ancestral de falar que é de muito tempo atrás. O que é muito interessante do gancho da trilogia, né? O primeiro é nos apresentado, o segundo é mostrado como realmente ele caça, né? Sim. Que se torna bem cômico, né? E o terceiro, embora seja um desastre de bilheteria e seja péssimo, é mais explicativo, né? Então, são bem divididos, mas não bem executados. E vamos entrar no final desse Rebobine, falar um pouquinho do diretor também, que é uma polêmica atrás de polêmica, né, amiga? É realmente tenso apoiar essa trilogia, viu? Aí acontecendo tudo, Creeper acaba matando o Scott ali, eles jogam o shuriken, acaba prendendo o braço dele numa árvore e acaba levando ele pra cima. Aí, antes do Scott morrer, um detalhe muito importante também do filme é que ele pede desculpa ele pede desculpa pra Honda, que é sua namorada, pede desculpa também pro Drew, se eu não me engano, esse é o nome do personagem. E acaba indo pra cima de vala com o Creeper. E todos os alunos começam a correr pro mesmo lado e falam, a gente precisa separar, corre cada um para um lado. Aí vai cada um pro lado, é onde a Mincy encontra o Jack pai, que é o Jack, e o Jack Jr. na estrada. E ela fala, quando encontra com eles, não adianta, porque ele escolheu quem ele vai matar e ele não vai parar por nada. E eles entram dentro da picape e vão até o ônibus encontrar alguns sobreviventes. É nessa parte que vai para os adolescentes que ficaram dentro do ônibus. Bom, e também é nesse momento que a gente descobre que o Jack ele criou uma arma para matar o Creeper, que vai ali nos trazer um fim de filme com muitas emoções, né? Vamos falar assim. E chegando ao ônibus, a gente descobre que restaram alguns adolescentes ali, inclusive aquele nerd que teve a cabeça puxada para cima, que teve que entrar pelo buraco do teto. E a gente descobre que a líder de torcida tá viva, mais um coadjuvante ali que não é tão importante pro enredo. Gente, nesse encontro do Creeper e do Jack pai, do Jack Jr. e da Mincy, é extremamente cinema absolute, porque vem aquele farol colocando no rosto do Creeper, o Creeper soltando a cabeça do nerd e olhando diretamente pro Jack pai, o Creeper acaba ficando com o cu na mão. Vamos dizer bem a verdade, porque o Creeper sabe que o cara tá atrás dele, mas ele também não se entrega. Aí ele solta o arpão, porque eles atacam o Creeper com arpão, feito pela própria faca que o Creeper deixou no milharal enquanto levava Billy. Então essa cena é o ápice do filme, porque é o clímax, né? Que encontra o pai do menino que foi sequestrado e o sequestrador. Creeper tá com um olhar sagaz, com medo, dá pra sentir que ele fica um pouquinho... Mas é o Creeper, né? Ele não tem medo de nada.
e acaba acontecendo um conflito, onde eles lançam aquela lança no peito do Creeper e acaba soltando a estaca, porque ele voa assim no céu, e ele solta a estaca do peito e joga na caminhoneta que tá o Jack Jr. dirigindo, e a gente entra nesse lance. Será que vai acontecer alguma coisa com o Jack Jr.? Porque a lança tá pra cair na cabeça dele ou não tá? Jack Jr. acaba sobrevivendo e ele arma de novo o arpão para atirar a segunda vez no Creeper. Lembrando que uma curiosidade muito interessante, que o filme não explica diretamente nenhuma das trilogias, é que as armas do Creeper têm de certa forma, uma vida própria. Elas, com muita dificuldade, quando conseguem ser arrancadas do local que elas são fincadas, elas de alguma forma, como se fosse um imã sendo atraído por outro imã, voltam para algum lugar e acabam se fincando em outro. E é isso que o nosso querido Jack usa ao seu favor contra o Creeper, que seria o feitiço virando contra o feiticeiro, não é mesmo? E traz uma das cenas icônicas, que daí essa segunda lançada de arpão, o Creeper acaba enroscando o cabo no ônibus. E é onde ele acaba dando a volta no ônibus e o Jack Jr. precisa desesperadamente dar a volta ao ônibus para a caminhonete não ir com Deus. E ele consegue, só que nisso o Creeper acaba ficando enroscado ali entre o ônibus e a gente tem adolescentes ali naquele ônibus. E temos a nossa querida Minx ali escondida no meio das árvores, que ela foi protagonista boa parte do filme, mas nesse momento ela fica bem escondida. Foi bem cagona. Em todo esse rolê, quando o Creeper consegue arrancar o segundo arpão do peito, ele já vaza para outra cena. Só que antes dele vazar, ele consegue capotar a caminhoneta. Um furo de roteiro bem grande, que eu acho, na minha opinião, é que depois eles conseguem consertar a caminhoneta, que foi capotada 7 vezes no ar. Gente, pra mim, tipo assim, é surreal como eles conseguiram tão rápido consertar aquela caminhoneta. É cabo, é ônibus, é caminhoneta, é tudo enroscado em tudo. Por favor, alguém me passa a marca da caminhoneta que eu vou comprar uma dessa pra mim. Aparentemente é muito rápido de arrumar ela, né? Sim, é como se fosse o brinquedo que tirou a roda, só coloca a roda de novo. Bom, e nisso a gente tem um corte pra cena seguinte. E nesse momento que todos nós pensamos que o Creeper fugiu, que ele desistiu, nós esquecemos que temos adolescentes ainda dentro da mata, que é o Easy e a Honda, que estão ali sentados. Eles já desistiram de tudo. Eu sinceramente acho que eles sobreviveram só porque eles ficaram quietinhos ali, sem fazer nenhum tipo de barulho. Mas aí chega o tão julgado personagem ali, que sofre uma perseguição homofóbica ao longo do filme, para apresentar uma solução, que é o nosso querido carro de barata que apareceu lá no começo do filme. Que é uma caminhoneta que eles, enquanto eles estão gritando, grito de guerra, falando que venceu, passa um carro com um inseto enorme e eles encontram esse inseto sem o dono, já com o capô também aberto, e foi abduzido pelo Creeper. E nisso eles pegam o carro e vê que a chave tá no painel, entra o Easy no carro, entra a Honda. Quando o capitão do time de basquete vai entrar, o que acontece? Ele não consegue abrir porque a maçaneta do carro quebra. Ele tem que entrar atrás no compartimento da caminhoneta. Ou seja, mais tensão pro filme ainda, porque o Creeper aponta no horizonte e começa a perseguir eles. Ou seja, a Honda e o Easy estão dentro do carro, e o capitão do time de basquete está fora, no capô da caminhoneta. E eles começam uma perseguição um atrás do outro. Bom, e é nesse momento que eles começam a fugir ali. Mas é meio difícil quando tem uma isca viva no capô da caminhonete, não é mesmo? E nesse momento, nosso querido amigo Easy tem uma ideia que ele não fala, ele só faz acontecer. E ele simplesmente fala que a Honda tem que pular. Ela fica naquele momento como assim, e ele simplesmente empurra ela pra fora do carro em movimento e capota o carro. Só que detalhe, ele é esperto, ele aguarda o momento
que o Creeper chega bem pertinho e ele freia a caminhonete com tudo, fazendo o Creeper atravessar o carro e tudo ir com Deus e pelos ares. Até ele mesmo vai com Deus, principalmente a Honda, tadinho, um carro a mais de 100 km por hora, ser empurrada, ela não sobreviveu, e o Easy também não. A caminhoneta, ela capota, o Creeper perde um pedaço da asa, uma perna, um braço. Só sobra o nosso capitão do time, que é a vítima principal, que o Creeper estava com mais fome de comer ela, que era o capitão do time de basquete, né, gente? E foi ali o personagem que apresentou mais medo, né? Ele apresentou, assim, acho que um frescor de apetite no nosso amigo Creeper, né? E é nesse momento ele descobre que tá com a perna quebrada, tem um osso exposto ali, uma fratura bem feia. Maquiagem muito bem feita. Não, incrível. Por favor, filmes atuais se inspirem Os antigos. E é nesse momento que ele tá ali no meio de um mato alto, lembrando, gente, eles estão no meio do nada, então o mato alto é o que mais tem. E ele vê um pedaço da asa do Creeper, ele até se assusta, porque a asa, mesmo decapitada, se mexe sozinha, ele acha que é a criatura inteira, ele vê que é só a asa. E é nesse momento que vai anteceder uma das cenas mais cômicas, pelo menos pra mim é muito cômica. Eu adoro essa cena. Bom, e nesse momento de tensão, que ele descobre que ele tá com uma fratura exposta, um osso ali pra fora, ele começa a perceber que não é só a asa do Creeper que tá perto dele. A gente tem o Creeper que é mostrado logo após o carro explodir, que confirma ainda mais que nosso amigo Easy não está mais entre nós. E ele, ali assustado, começa a analisar o Creeper, só que é nesse momento que o Creeper fareja o medo do nosso capitão. E ele percebe que ele está ali. E é nesse momento que o filme entrega uma das cenas mais icônicas e hilárias, que é o Creeper sem um braço uma e perereca. sem uma perna, pulando igual uma perereca em direção ao nosso querido que tá manco. O Creeper sem uma perna, sem um braço, sem uma asa, ele só pula, gente, igual uma perereca. Ele vai pulando, até que ele chega no capitão, que ele encontra no seu bolso um sinalizador, que ele dá um tiro e erra. Aí ele erra, o Creeper vem em cima, enforcando ele só com o braço, assim. Aí chega o Jack, pai, e dá um tiro de arpão bem no meio da testa do Creeper. E após ele ter ali um arpão atravessando a cabeça dele, eles começam, o nosso capitão começa a pegar a lança ali, o arpão, e fincar várias vezes no Creeper, várias vezes. E ali é onde mostra o nosso até então final feliz ali. Isso, entre aspas, até porque a Mindy fala, ele não morreu. Aí o Jake pai olha pra ela e fala, pra mim parece que morreu. E ele fecha a cabeça dele assim, como se fosse umas guelras atrás, e se fecha inteiro. O Creeper realmente hibernou. Só que daí a gente vai pra cena pós-crédito. E é onde a gente volta para a fazenda inicial do começo do filme e nos é mostrado um casal indo fazer uma visita até então à criatura causadora de todo o mal do primeiro e segundo filme, que tá ali amarrada. E eles ficam ali naquele momento questionando se é de verdade, se é de mentira. E nos é cortado pro Jack, pai, bem velhinho já, sentado em uma cadeira. O interessante, pessoal, com essa cena é que eles cobram $5 pra ver a criatura e $10 pra tirar foto com a criatura. Ou seja, eles estão lucrando ali com o corpo do Creeper. Só que o Jack, pai, tá ali já meio caquético, né? Um velhinho caquético, esperando o Creeper nascer. Ele não sabe se era 2 dias, se é 1 dia, que o Creeper vai ressuscitar para fazer a cumilança dele, recuperar os órgãos, recuperar a perna, recuperar braço, recuperar asa. E os jovens idiotas falam, acho que é mentira isso daí, parece fake, mas não era fake, tá, gente? Era o Creeper ali, justamente dali que eu queria ver a continuação do filme 3.
que tem até um roteiro pronto, só que o diretor Victor Salva acabou entrando em polêmicas que não conseguiu dirigir o próximo filme que já estava roteirizado, que era Jeepers Creepers Catedral, que seria a continuação desse filme que marcou várias gerações. E a curiosidade infeliz dessa não continuação da forma que queríamos é que, infelizmente, ali o nosso diretor acabou se envolvendo com um menor de idade ali do mundo de Hollywood e acabou virando escândalo, e com muita razão ele foi preso, né? E por isso não tivemos a continuidade da forma que queremos, e veio a trilogia ali, o terceiro filme, que infelizmente não foi o que pedimos. Foi muito ao contrário do que pedimos, na verdade, né, amiga? Porque aquele filme é uma decepção muito grande. Mas ele consegue ser muito melhor do que o 4, que é um filme basicamente de fanbase, né, amiga? Bom, até então, a trilogia ali, que são os 3 primeiros filmes, é interessante. Eles só não executam da forma correta, mas é interessante porque eles trazem a apresentação, a forma que a criatura caça e a explicação. Infelizmente ali eles não trouxeram uma explicação muito boa, né? Eles cagaram no filme. E o quarto a gente vai fingir que não existe, porque realmente gente, é muito ruim, gente. Nossa. É muito fanfic. Enfim, que acaba que ali o terceiro é uma explicação que deveria ter sido melhor, não foi muito bem executado. Se a gente não tivesse a infelicidade do nosso diretor ter cometido o que ele lembrando que o terceiro filme, ele foge da realidade do 2, porque ele vai logo após o Creeper levar o Jerry pro além e infinito. Ou seja, eles pegam ali o carro do Creeper. Ai, é muito ruim, gente, muito ruim. E o quarto a gente vai fingir que não existe. Porque a gente é muito fanfic de quem tem 13 anos e queria uma continuação, e claramente aquilo não foi escrito por adultos. É um filme de fã-clube, infelizmente. A história podre, do enredo podre, roteiro podre, tudo podre. Mas agora falando de Olhos Famintos 2, a minha nota de 0 a 10 é 15. Eu amo esse filme, ele tá no meu top 10 de filmes comfort favorito. Olha, eu ainda vou falar que eu prefiro o primeiro. Ainda prefiro todo esse enredo do mistério, de não saber que criatura a gente tá lidando, o que realmente é o Creeper, o que não é. Embora o 2 traga todo esse enredo, essa ação que o Creeper mostra, né, essa caça, eu ainda acho que é muito mais de ação, muito menos de explicação. Mas eu ainda assim tenho ele no meu coração, então eu vou dar um 8 de 10. E é isso, pessoal, esse foi o episódio de hoje, Rebobina esse terror, voltando no modo Creeper. E vamos trazer o filme 1 também, mas só se vocês curtirem muito esse vídeo. E, logicamente, por favor, comentem filmes que vocês querem que a gente traga aqui. Não precisam ser filmes somente dos anos 2000 para trás. Podem ser filmes atuais que a gente não vai se importar de falar. E não esqueçam de me seguir nas redes sociais. Meu nome é Eduardo Petenassi em todas elas. E também seguir Ludo_Oficial. Bom, vão lá me seguir também. Meu arroba é cat_nick. E a partir daquele arroba vocês também vão achar o meu arroba do Insta de tatu. Mas também vão me seguir no TikTok, que é arroba catzinha. Eu prometo que eu vou mudar esse arroba, tá bom? Pra ficar mais fácil. Mas é por lá que vocês vão conseguir me acompanhar e me achar. Até o próximo episódio. Um beijo pra vocês. Rebobine esse terror. E até a próxima.